Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Clássicos Portugal em parceria com a Tunet Rádio. Muito obrigada por estarem connosco, esperamos que estejam todos bem. Não se esqueçam de nos ir dando conta também das vossas novidades para clássicosportugal.pt@gmail.com se conhecerem alguém que, tal como nós, também tem esta paixão por clássicos. Hoje estamos no Museu do Ar, no complexo da Base Aérea número 1, onde vamos procurar saber mais sobre vários tipos de motores, quer sejam motores de aeronaves e as suas histórias, mas também motores de vários automóveis que fazem parte do museu e até de motorizadas. E para nos falar sobre toda esta história tão rica que está aqui no Museu do Ar, temos connosco a Tenente Anabela Rodrigues. Muito obrigada pela disponibilidade para estar connosco a falar sobre a imensa e tão rica história aqui do museu. Em primeiro lugar, bom, quando aqui entramos, o nosso olhar fica logo deslumbrado e perdido por tantas relíquias que estão aqui à volta. Como é que o museu está organizado? Antes de mais, obrigado pela presença e pela divulgação do nosso acervo aeronáutico. O museu, antes de mais, quero também contextualizar a criação deste museu. Claro que sim. Este museu em Sintra foi inaugurado em 2009. Nós tivemos o primeiro museu criado por decreto em 1968 e inaugurado ao público em 1971 em Alverca, que ainda existe. É agora um polo deste museu. Apenas às segundas-feiras, que é quando este museu fecha. Em 2009, dado o crescimento do acervo, a dificuldade que temos em Alverca, dado que é um espaço muito pequeno, em expor todo o nosso acervo aeronáutico, surgiu então a necessidade de criar então, um outro espaço muito mais amplo e então criado este em 2009. Em 2009 existia apenas este hangar, onde nós nos encontramos. O hangar é o que chamamos o hangar principal, que é o hangar que é composto maioritariamente por aeronaves. E depois foi crescendo também, e adicionámos 3 hangares, que são os 3 hangares históricos. São históricos porquê? Porque são os hangares originais da primeira escola de aviação militar criada em Vila Nova da Rainha, em 1916, que em 1920 foi transferida aqui para a Granja do Marquês. Com a transferência da escola, os hangares vieram atrás. Também. Claro, mas, obviamente que já estão reestruturados, mas os portões supostamente são os originais, portanto, vamos falar de um acervo com mais de 100 anos. E esses hangares agora albergam também parte do nosso acervo aeronáutico, aeronaves maioritariamente. E depois, no final, temos uma pequena sala dedicada às grandes viagens aéreas e aos pioneiros da aviação dos anos 20 e dos anos 30. Sim. No meio da nossa exposição, no meio do museu, temos 2 salas dedicadas também à TAP e à ANA, dado que estabelecemos logo uma parceria em 2009 com a TAP e com a ANA, para terem aqui o seu espaço museológico, é o que faz sentido, dado que é o Museu da Aeronáutica. Também contamos aqui um bocadinho da Aeronáutica Civil, que esteve desde o início ligada à aviação militar. Portanto, exatamente. Ainda há instantes falávamos, por exemplo, aqui do Dakota, não é? E da sua importância toda histórica para a nossa aviação comercial. Exatamente, sim. Neste caso, temos no primeiro hangar o Dakota, o DC-3. A Força Aérea Portuguesa também teve esta aeronave. Este Dakota tem a pintura da TAP, do primeiro Dakota que a TAP teve e que inaugurou a linha aérea imperial entre Lisboa, Luanda e Lourenço Marques. Na altura em que, quando foi inaugurada, em 1946, Portugal estava um bocadinho atrasado relativamente aos outros países no que toca à ligação com as respectivas colónias. Portanto, e o general Humberto Delgado, quando assumiu a direção do Secretariado de Aeronáutica Civil, secretariado que geria a TAP, que criou a TAP, já foi com essa ideia, já foi com esse plano. Ora, mas para isso era necessário formação dos pilotos, que estavam habituados, os nossos pilotos eram militares. Eram militares, claro. Não eram civis. E material adaptado à realidade civil. Também tínhamos material, mas era militar. Pois, até claro. agora não tínhamos tido uma companhia nacional de bandeira. Então, desde logo do início, que houve conversações com a aeronáutica militar para o fornecimento de pilotos e para o fornecimento de material. Este Dakota, o Dakota que está aqui, que tem a pintura, este mesmo exemplar, na verdade é uma mímica
uma imitação do primeiro Dakota, porque este Dakota pertenceu aos Estados Unidos da América e teve no dia D, no desembarque em Normandia, no lançamento de tropas de paraquedistas. Depois foi vendido a Israel, de Israel ainda foi para a Irlanda, pertenceu à Aer Lingus, e a TAP acabou por comprá-lo e depois recuperou e pintou de forma a imitar o primeiro Dakota da TAP. Mas na altura o primeiro Dakota da TAP era um Dakota da Aeronáutica Militar, que depois foi adaptado. Sendo adaptado, claro, para levar passageiros em ambiente de passeio, lá está. Sim, e estamos a falar de uma viagem, a linha aérea imperial, esta viagem a Lisboa, Luanda e Lourenço Marques, não era só Lisboa, Luanda e Lourenço Marques, era Lisboa, Luanda e Lourenço Marques com 12 paragens. E estamos a falar de uma viagem que demorava ida e volta cerca de 15 dias. Portanto, era muito tempo, porque o Dakota, na altura, não tinha muita autonomia, não voava a uma velocidade como hoje os aviões voam e atingem, né? Os motores não eram tão potentes. E outra curiosidade também é que quem fazia uma viagem dessas, obviamente, levava muita bagagem. Portanto, pois, claro. Se só 15 dias era para a viagem. Exatamente. Não era possível encher a aeronave com o número de assentos correspondentes. Eles nunca poderiam ocupar por causa do peso. Ou seja, eles vendiam no máximo 12 bilhetes para uma viagem dessas. Apesar de se ler que a capacidade era de cerca de 30 passageiros. Exatamente. Mas depois, dependendo com o peso e com a bagagem, eles não conseguiam vender mais que entre 9 a 12 bilhetes. Portanto, isto rapidamente depois se desenvolveu na segunda metade do século XX. E esta aeronave que nos serve aqui de cenário, que também impressiona muito, de cada vez que se vem fazer a visita guiada, o que é que está aqui por trás? Que pedaço de história está aqui por trás de nós? Esta aeronave, eu costumo dizer que é a aeronave rainha do museu. Mas eu sou suspeita, porque eu gosto mesmo muito dela. É o Nord Atlas. O Nord Atlas é uma aeronave francesa. E é monumento nacional na França ainda. Eles ainda têm uma a voar. E é uma aeronave... Portugal já namorava esta aeronave nos anos 50. Já namorava, mas os processos demoram sempre muito na parada das aquisições. Ainda hoje acontece, portanto, na altura não era diferente. Mas depois, com o eclodido da guerra, em 1961, surgiu mesmo a necessidade de comprá-la. Estamos a falar de uma aeronave que tinha uma capacidade absurda em número de missões que conseguia fazer. É uma aeronave de transporte, dá para perceber, não é? Pelo espaço que tem, transporte de passageiros militares, transporte de passageiros civis, também tem à disposição com as cadeiras vermelhas, ou seja, podia ter essa disposição, transporte de feridos, transporte de viaturas, lançamento de tropas paraquedistas também, e transporte de aeronaves. Portanto, uma aeronave, fez vários transportes de aeronaves, tirava-se as asas. Tudo cabia aqui. Colocava-se a fuselagem, as asas de lado, ainda levava mais pessoas também. Nós temos muitos relatos da época, porque este Nord Atlas é muito conhecido para quem viveu a Guerra Colonial, conhece o Nord Atlas. E nós temos muitos relatos de viagens feitas no Nord Atlas, de pessoal quase sentado ao colo do piloto, porque é onde houvesse espaço, colocava. Era para encher. Ela ia sempre cheia. E a base-mãe dela na Guerra Colonial foi em Luanda, em Angola, e ganhou a alcunha de barriga de Jingumba, que é crioulo, quer dizer barriga de amendoim. Barriga de amendoim, portanto, redonda, exatamente, exatamente. Depois do final da Guerra Colonial, nós já tínhamos feito, mesmo antes do término da guerra, já tínhamos iniciado o processo de aquisição para uma aeronave substituta para o Nord Atlas, mas no final da guerra ainda tínhamos alguns a funcionar. O problema do Nord Atlas e de outros aviões na época é que a manutenção demora muito. Eles tinham que vir fazer a manutenção à Zogma. Pois, tinham que vir sempre aqui a Portugal. Exatamente. E depois as peças, o processo é muito lento. Então tínhamos Nord Atlas que não voavam há 1 ano e meio, ou situações do género. E no final tínhamos cerca de 2 só apenas a funcionar e depois rapidamente foi substituído. Mas é realmente uma aeronave, já pela sua dimensão, uma ponta da asa toca num portão e outra na parede. Exato. É realmente enorme. E depois é pelas histórias, porque há sempre histórias riquíssimas com os nossos... De quem viajou quem nela, viajou não é? no Nord Atlas, histórias riquíssimas. Qual é a aeronave mais antiga ou mais rara que está aqui no museu? A aeronave mais rara...
não é a mais antiga, mas é a mais rara, é o Havre Cadet. O Havre Cadet que nós temos aqui no museu chegou na mesma altura que chegou a Tiger, duas aeronaves que na altura iam servir a instrução. Só que Portugal optou por escolher a Tiger. No entanto, o Havre Cadet temos aqui em exposição porquê? Porque só foram feitos 8 no mundo. 8 unidades. As far as we know, esta é a única que está em exposição. Ana, portanto, no mundo. Pode ter sido a única sobrevivente. Exatamente, então. Exatamente. Portanto, apesar de não ter muita história na aeronáutica militar, é uma raridade museológica. Pois, claro. Obviamente que a nível de história, há aqui aeronaves que são raridades já por si, porque não há muitas no mundo. Pois. Esta é realmente a única, eu não gosto de dizer a única, porque há coleções privadas, pois, claro, que nós não temos nunca poderemos ter a certeza. Mas não é? em exposição esta é a única. Nós temos, por exemplo, raridades como o Junkers. O Junkers que nós temos aqui, que serviu também é um avião muito amado pelos paraquedistas. Temos réplicas à escala real do que nós chamamos de aviões de pau e trapo, que são os aviões do início da aviação. Temos uma réplica do 14 bis, 14 bis original, desenhado e construído por Santos Dumont e pilotado por Santos Dumont, que ainda hoje se debate se foi realmente ele que fez o primeiro voo tripulado. Sim, sim, sim. E a aeronave que nós temos aqui, a réplica, voou mesmo no Brasil. Fez um voo no Brasil, depois foi-nos oferecida aqui ao Museu do Ar. Que eu saiba, há uma em exposição em França e outra no Brasil. Não sei, julgo que não há mais nenhuma no mundo também, réplicas. E depois temos a própria réplica do Quadron G3, que foi das primeiras aeronaves de instrução muito importante, foi construída na Zogma. Quando falamos em instrução de pilotos ou não, de quaisquer outros profissionais ligados à Força Aérea? Instrução maioritariamente de pilotos sim. e observadores. Na época. Sim. Era quem realizava os voos. Aqui na Granja também se fazia instrução, depois mais tarde de mecânica. Também se fez, mas quando eu digo instrução, a aeronaves de instrução é mais para pilotos mesmo, não é? E depois observadores. Sim. Um aspecto curioso que também creio que salta à vista quando fazemos a nossa visita ao museu é que a caixa negra efetivamente não é nada negra, é de um vermelho, laranja, de uma cor que se destaca muito e há obviamente uma justificação para que seja assim. Sim, nós aqui no nosso acervo da parte da aeronáutica civil temos em exposição a caixa negra. Negra no sentido da palavra, porque é realmente, porque se a temos nas mãos é por um motivo meio negro, não é? É por um mau motivo. Mas ela é laranja e tem esta cor tão exorbitante, é mesmo para chamar a atenção caso exista algum acidente da aeronave, no meio dos destroços, ou no meio já dos destroços queimados, que ela se sobressaia, porque, obviamente, a primeira coisa que temos de fazer é salvar os sobreviventes, mas dentro dos destroços, a primeira coisa, saltando essa parte, é recolher a caixa negra, porque é o que temos que salvar em primeira mão, porque é o que nos vai dar as informações sobre o incidente ou o acidente da aeronave. Claro. E, na verdade, esta caixa negra, esta caixinha mágica, serviu, eu digo mágica porque serviu para o desenvolvimento e evolução da aviação como conhecemos hoje. Todas as aeronaves comerciais têm esta caixa, claro. Normalmente na cauda do avião. E toda a segurança que o avião hoje em dia é o meio de transporte mais seguro do mundo, exatamente também pelas contribuições desta pequena caixa que se foram recolhendo, exatamente. Depois o que é feito? É feita uma análise, normalmente pode demorar meses ou anos, dependendo da informação que se vai fazer, claro. de tudo o que levou, da informação que recolheram e que levou ao acidente, e depois são lançadas diretivas a nível internacional, em que depois as companhias têm que as cumprir, que serve exatamente para melhorar, claro. E para evitar que aconteça novamente um acidente
pelas mesmas razões. E desenvolver novos métodos e novas ferramentas de segurança, não é? Exatamente. Quais são os grandes desafios para a manutenção destas peças de museu? Como é que se faz? Limpa-se o pó? O que é que se faz para as manter assim? O principal desafio é o tamanho, não é? Estamos a falar. Elas até estão encaixadas tipo puzzle, não é? Sim. Esse é o principal desafio, é o tamanho, porque não estamos a falar de mão de obra a nível uma pessoa, tem que ser várias pessoas, tem que se operar um aparelho de alturas, por exemplo, para as limpar por cima. Pois. Limpar o pó é algo que é necessário fazer, não é? Com imensas cautelas, imagino. Exatamente, sim. E o mais importante, e esse é um dos grandes desafios que enfrentamos atualmente, é elas estarem protegidas. Estarem dentro de hangares. Isso é uma das coisas mais importantes, portanto, em Sintra. E o tempo lá fora não é favorável, estamos perto da costa, é muito úmido, é muito vento, traz depois o sal do mar. Pois. Portanto, a corrosão está no pico. Exatamente. Portanto, elas seria lá absurda. fora degradam-se muito rapidamente e nós evitamos que estejam lá fora. Agora, temos neste momento 4 aeronaves lá fora porque realmente não temos mais espaço. Cá dentro é impossível, não temos. E é um dos grandes desafios atualmente. Vamos ver como é que correm os próximos anos, mas é uma expansão deste museu. E retirar as aeronaves do exterior. Dali de fora, pois? Sim. Porque esse é o principal desafio. Portanto, o facto de estarem ali fora não significa que estejam em condições de voar, hoje em dia? Não. Temos um P3 lá fora que o P3 ainda voa na Força Aérea. Ele veio para cá voar, este P3, e ficou ali. Em exposição. Mas as aeronaves, depois temos também o P2V5, o P3 veio substituir o P2V5. São aeronaves de patrulhamento marítimo. E depois temos o Aviocar, que é uma aeronave que ainda voa em Israel, em Espanha. Em Espanha, um lançamento de tropas paraquedistas. Ok. Os espanhóis dizem que um paraquedista que tem formação no Aviocar é um paraquedista para a vida e é um super-herói, porque a aeronave é pequena e eles saltam de um sítio mesmo perto do motor. Aquilo deve ser realmente, é preciso ter muita coragem para saltar de um Aviocar. Exatamente. E depois temos um Alpha-Jet que serviu para instrução até 2018. É uma aeronave francesa-alemã, uma parceria francesa e alemã. No terceiro hangar histórico vamos tirando e colocando aeronaves, porque utilizamos muito esse espaço para eventos, mas tentamos deixar lá fora as aeronaves o menor tempo possível. Claro. Um risco. E têm parcerias com outros organismos, com outras instituições nacionais ou estrangeiras? Temos uma parceria com a TAP e com a ANA, já desde 2009, muito profícua. Realmente a TAP colabora bastante, por exemplo, nos eventos da Base Aberta, que tivemos há pouco tempo, noites museus, portanto, realmente colaboram sempre connosco e estão sempre ativos na divulgação do património aeronáutico. A ANA atualizou também há pouco tempo o seu espólio, colocou aqui uma viatura com um mecanismo de grip tester, que é para testar o atrito nas pistas, uma viatura que até teve há bem pouco tempo no aeroporto a trabalhar, portanto vão atualizando também o seu espólio. Nós criámos o ano passado também a primeira parceria internacional, feita com o Museu Técnico da Eslovénia. Da Eslovénia? Tivemos aqui uma exposição do Stanko Bludic, uma figura eslovena bastante conhecida no âmbito tecnológico, da aviação também, e no meio de transporte. E enviámos para lá a nossa exposição que desenvolvemos em 2022, do Gá Coutinho e Sacadura Cabral, da Travessia Atlântico Sul. E esta parceria, eles ainda têm lá a exposição. Nós, por acaso, agora cedemos a exposição de Stanko Bludic ao Museu das Comunicações. Sim. Vamos trabalhando aqui em parceria com várias entidades. Sim. Para além de pertencemos depois à Rede Portuguesa de Museus, à ANIMO,
também, portanto, estamos sempre ligados a esse tipo de eventos. Que papel é que a Força Aérea Portuguesa desempenhou na história da aviação em Portugal? Um papel de enorme relevo, claro. A Força Aérea Portuguesa, na altura Aeronáutica Militar, criou a aviação em Portugal. Eu acho que posso dizer Só assim. assim está logo resumido. Posso dizer isso, até porque antes de existir a escola de pilotagem, a escola civil, existia a militar. Portanto, claro. só depois é que o Aeroclube criou, anos mais tarde, a escola civil. Até lá, os pilotos civis eram formados, que não eram muitos, eram formados na Escola de Aeronáutica Militar aqui em Sintra. Inclusive a primeira piloto feminina, a Maria de Lourdes Sá Teixeira, que tirou o brevet em dezembro de 1928. Tirou aqui na Escola da Granja do Marquês. Exatamente, não existiam na altura escolas de pilotagem privadas ou civis. Para além da instrução, a aquisição de aeronaves, a manutenção das aeronaves, as pistas, os aeródromos e os hangares, é tudo militar. Portanto, obviamente existiram voos civis, isso até porque no início do século XX houve o Aeroclube, que foi criado também com maioria de militares, a maioria dos sócios iniciais eram militares. Eram militares, pronto. Houve um boom na aviação e existiram voos civis, como é óbvio, mas a nível institucional é a Força Aérea que cria, na altura Aeronáutica Militar, que cria a aviação em Portugal. Pois claro. Nós vamos agora entrar numa série de centenários de aniversários e de celebrações, lá está, por comparação aos anos 20 do século passado. O que é que se antecipa por aí nos próximos tempos? Então, este ano já estamos a comemorar um centenário através de uma parceria com a Força Aérea, entre a Força Aérea e a Câmara Municipal de Odmira, da viagem Portugal-Macau, feita por Brito Paes, Sarmento Beiras e Manuel Gouveia, mecânico. Vamos ter, já inauguramos aqui, já fizemos a cerimónia de abertura, já inauguramos aqui a exposição. O Museu do Ar elaborou uma exposição também em parceria com a Câmara de Odmira sobre a viagem, composta por painéis. Agora a exposição vai estar entre final de setembro e meados de novembro em Odmira. E estamos aqui também a fechar outros espaços para criámos 2 versões da mesma exposição, para ter a exposição também em outros locais. Sim. Portanto, é uma exposição itinerante, vai estar em vários locais. E a exposição conta a história deste centenário. Nós falamos na escola, é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, nós falamos na escola sobre as grandes viagens marítimas dos portugueses e descobrimentos, não gosto de referir assim, mas grandes viagens das rotas marítimas. Sim. Desse papel glorioso que Portugal teve, não é? Aprendemos isso desde cedo na escola. Mas não falamos das viagens aéreas. Pois. E a verdade é que Portugal, no início do século passado, foi pioneiro nas viagens aéreas. Posso dizer que a França e a Inglaterra, era França, Inglaterra e Portugal. Os países, o top 3 dos países que faziam mais viagens aéreas de longo curso, nos anos 20, por exemplo. E parece um bocadinho absurdo, às vezes, não falarem ou não conhecerem as crianças ou os jovens e muitos adultos não conhecerem Sacadura Cabral e Gá Coutinho, por exemplo, ou não saberem que existiu uma grande viagem aérea que comemoramos este ano no centenário. Pois. Também faz parte do nosso papel agora combater essa lacuna que existe no ensino e divulgar esta grande parte da história de Portugal, porque é a história de Portugal que é normalmente omitida. Portanto, este ano o centenário do Portugal-Macau, em 22 tivemos o centenário Sacadura Cabral, em 27 a travessia noturna do Atlântico Sul também. Vamos ter, já existem planos também para as comemorações em 27, sim. Portanto, agora são tudo formas de destacar o papel da aviação na nossa história, que afinal foi tão relevante, não é? Exatamente, sim. Como é que aqui o Museu do Ar se coloca face a outros museus semelhantes na Europa? É um dos melhores. Não, estou a falar sério mesmo, sim. É um dos melhores. Obviamente, eu já visitei, por exemplo, o RAF Museum, do Royal Air Force Museum, são vários, em Inglaterra.
Pois. A nível de financiamento é muito maior e eles têm muitos museus, têm muitos ao longo da Inglaterra, portanto, obviamente, quando estamos a falar de um financiamento distinto, vai haver muita diferença, não é? Claro. Mas a nível da aeronáutica, tirando esses da Royal Air Force, da RAF Museum, somos realmente, em termos, isto por opinião do público, que vem aqui de propósito visitar, quando vem a Portugal, vem aqui de propósito, quem gosta da aviação vem de propósito visitar aqui este museu da aeronáutica. Muitos estrangeiros, claro. Exatamente, sim. O feedback é muito positivo, dizem que realmente é um dos melhores que já visitaram. E temos essa ideia, assim, que somos temos realmente um espaço bastante agradável, um acervo muito, não digo vasto, mas muito versátil, porque Portugal chegou a ser um país em que tinha um grande número de aeronaves em meados do século passado. Depois começou a decrescer no final da Guerra Colonial, por razões óbvias, não é? Mas tivemos um vasto número de aeronaves, portanto, e muito versáteis. Tivemos muitas aeronaves, ou seja, muitos modelos de aeronaves, e nós aqui no museu tentamos ter isso, mostrar essa dinâmica do... Sim. Aqui no nosso espaço. Sim, e fazer a ordem cronológica, que é super interessante, de ir percebendo como é que tudo foi evoluindo. É um desafio, porque nós tentamos colocar as mais antigas no início e depois tentar seguir, lá está, a ordem cronológica, mas como elas têm que se encaixar assim muito bem, porque o espaço é tão pequeno... Tem que se fazer um Tetris, não é? Sim, exatamente. Tenente, e como é que surgem aqui estas motorizadas que vemos daqui? Também temos aqui perto de nós mais outros dois automóveis e temos a Volkswagen Pão de Forma e o Volkswagen Carocha também a fazerem parte do acervo do museu. Como é que eles surgem? E porquê? Porquê é que estão aqui? Porque, começando aqui pelas motorizadas, uma delas chegou até há uns dias, há bem pouco tempo. As motorizadas foram deixadas, pertenceram à TAP, e faziam até há bem pouco tempo o transporte das peças de aeronaves, para a manutenção das aeronaves entre os hangares, porque eles estão tão longe uns os hangares, não é? E para evitar que andem muito, utilizavam as motorizadas para o transporte dessas peças, até que elas trabalham. Peças mais pequenitas, sim, portanto. Claro. Não sei se estava para pôr um outro lado e levá-las, não sei, mas isso não. Elas têm mesmo um cestinho assim para levar as peças mais pequeninas. É o acervo da TAP. Depois temos as duas viaturas da ANA, o Follow Me e os nossos visitantes dizem que é um táxi, porque é um amarelo, assim parece os táxis antigos, mas é suposto ter esta cor também, porque estamos a falar, esta viatura trabalhava no aeroporto, nas pistas. Convinha que se visse. Exatamente, é suposto ter mesmo esta cor que chama a atenção. E este carro, essa viatura, fazia o grip tester, tem um mecanismo à parte, ou seja, não é de origem, é colocado depois, aprovado pela ICAO, International Civil Aviation Organization, é aprovado a nível internacional, segundo as normas em vigor, e depois a viatura fazia os testes da pista a nível de atrito. Tem uma espécie de trem de aterragem, um pneu que parece um trem de aterragem na parte traseira, e fazia lá os testes consoante a velocidade, tinha que medir a velocidade e tudo isso, e tempo de travagem. E quem é que o conduzia? Um piloto ou não? Pessoal certificado, pois. Tem que ser certificado, sim. O Follow Me, eu acho que o Follow Me, toda a gente tem uma ideia do que é. Follow Me, imaginemos que está muito no voeiro, um avião acaba de aterrar e de repente está muito no voeiro. Mesmo que o piloto não conheça, por exemplo, o aeroporto muito bem, o Follow Me pode fazer com que o avião siga, daí o nome Follow Me, não é? Exato. Venham atrás de mim. Exatamente, e indicar ao avião o caminho. E pode fazer isto, não é só para aviões, também pode ser para viaturas. Portanto, é necessário fazer uma empresa fazer manutenção no hangar, por exemplo, Follow Me acompanha essa viatura e faz esse tipo de trabalhos. A nível militar,
A Pão de Forma, nós temos junto ao Falcon, ao avião Falcon, porque é uma pão de forma ambulância. Certo. E está junto ao Falcon porquê? O Falcon é uma aeronave, a aeronave que temos aqui é o Falcon 20, a Força Aérea tem em funcionamento o 50, e é uma aeronave que serve maioritariamente para transporte de doentes urgentes e que tem um pessoal da esquadra, competente, médicos e enfermeiros, que trabalham nessa aeronave. Portanto, Sim, Falcon sim. e uma ambulância é algo que faz sentido, porque... saíam do Falcon e exatamente, entravam na ambulância. Exatamente. O Volkswagen no Carocha, nós adicionámos depois ali uma parte ao Carocha, não é? Que tem o símbolo do Museu do Ar, o emblema do Museu do Ar. Mas o Carocha... O que é que ele fazia? Era o transporte do nosso comandante aqui no complexo, porque os comandantes têm viatura para andar aqui no espaço. E ainda hoje tem, não é? Porque um comandante tem sempre necessidades que inerentes ao seu trabalho, portanto há uma necessidade de urgência, portanto tem uma viatura distribuída. E este Carocha era o carro do comandante na altura. Ok. Então eles, quando integraram o espólio do museu, já estavam mais ou menos assim, em bom estado de conservação. Sim. A ambulância teve que sofrer algumas... A ambulância é o que dá mais trabalho, ainda hoje. Por sua especificidade também, não é? E porque ela é muito requisitada para as exposições, porque realmente é uma peça raríssima, não é? Pois. E chama muita atenção. E depois a Pão de Forma agora está muito na moda e pronto, e ela é muito requisitada e também requer mais manutenção atualmente, até por fugas de óleo e questões assim do género. Sim. Agora, de resto, o Carocha está igual, nos últimos anos, sim. Está ali e está pronto para mais umas curvas, não é? Os próprios aviões também têm uns recipientes para lhes recolher pequenas fugas de óleo, é isso? É. Eles têm os recipientes por debaixo. Sim, têm todos, na verdade, quase todos, porque o próprio óleo serve para a manutenção dos motores. Portanto, claro. É normal que os motores ainda tenham óleo. Claro que sim. O museu organiza vários tipos de eventos, aliás, quem acompanha também estes eventos de clássicos, todos os meses ouve falar no Museu do Ar. Como é que estão a fazer para se aproximarem do cidadão comum? É assim, através desse tipo de eventos também que se atraem mais pessoas para virem conhecer o museu? Nós utilizamos, para além dos eventos, utilizamos muitas redes sociais, também Instagram e Facebook, onde vamos atualizando e vamos colocando também curiosidades históricas. A nível de eventos, temos os fixos durante um ano, que é a Noite dos Museus, onde abrimos o museu à noite, nós e os outros museus a nível nacional, mas nós apostamos mais nas atividades. Por exemplo, os outros museus fazem muito visitas após as 6 da tarde, já com o museu visitas guiadas, por exemplo, nós apostamos muito nas nossas parcerias, na TAP, por exemplo, e criamos atividades infantis ao longo do dia. Temos muitos jovens e crianças aqui. Noites dos Museus é um dos eventos, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios também, onde fazemos visitas temáticas à Granja do Marquês e em Alverca, ao Hangar de Balão. Visitas temáticas, porquê? Porque são espaços que não estão abertos ao público. Sim, habitualmente. Portanto, aproveitamos o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios para fazer este tipo de visitas, normalmente por inscrição, sempre. Isso quer dizer que há mais para visitar aqui à volta, que não só as aeronaves. Exatamente, e nós temos, e aproveito e refiro já, nós temos também as Jornadas Europeias do Património, que decorrem todos os anos em setembro. E fazemos exatamente a mesma coisa que fazemos no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que é visitas temáticas à Granja, que é aqui em Sintra. Este ano, por acaso, não vamos fazer em Alverca, vamos ter que manter aqui por Sintra, mas o espaço da Granja é muito visitado. Normalmente essas visitas têm sucesso, porquê? Porque é um espaço que tem uma história para além da aeronáutica, serviu depois como berço da aeronáutica nos anos 20 da escola de aviação, mas
pertence ao Marquês de Pombal, quando digo Granja de Marquês, Pois claro. Marquês da família de Marquês de Pombal, e depois foi uma escola agrícola, portanto tem imensa história. Portanto, foge aqui um bocadinho também à aviação, mas tem muito sucesso. Muito bem. E há planos para futuras aquisições aqui para o museu? Alguma aeronave que o museu esteja a namorar, como há pouco dizia? Bem, vamos ter o centenário da travessia Atlântico noturna Atlântico Sul. Que é de 2027, 2027. À vontade. Agora, não sei se vai mesmo efetivar, mas gostávamos de ter uma réplica do avião do Argos. Não sei se vai mesmo efetivar, porque estamos a falar de um processo muito longo, porque a construção destas réplicas, normalmente, é a nível internacional, não é a nível nacional. Nós tivemos, a última aquisição que fizemos foi do SPAD, o SPAD 7C1, um avião muito conhecido na Primeira Guerra Mundial, e que foi uma aquisição que levou anos a fazer, não é? E a própria construção levou algum tempo. Portanto, não sei se realmente não me posso comprometer. Sim, claro. na aquisição desta aeronave do Argos. Mas é difícil. Outro dos planos que está em cima da mesa é a expansão deste museu, porque tendo cá outra réplica é preciso ter espaço. Também, lá está, não é? Sem esquecer os que estão lá fora. Exatamente. E que também precisam. Eu acho que essa é a nossa grande casa. Preocupação hoje, é ter expandir este museu. Porque realmente, depois temos mais acervo em reservas que não está exposto e custa um bocadinho a gestão. E um avião não é algo que se pode tirar e pôr assim de um dia, como se faz, por exemplo, num museu com peças mais pequenas. Claro que sim. Obviamente com o seu cuidado, não é? E a nível de conservação, respeitando as regras, mas é muito mais fácil tirar uma peça pequena e colocar outra do que um avião. Do que um avião, pois Portanto, claro. aqui não temos essa facilidade. E a Tenente, no seu dia-a-dia, tem assim alguns, não sei, alguns momentos em que goste de estar uns instantes junto de algum destes aparelhos, de, sei lá, de sentir a sua emoção, a sua história? Se tivesse mais tempo, sim, mas é raro ter tempo. Nós aqui somos tão poucos, estamos sempre a 1000. Mas eu, nas visitas guiadas, eu gosto muito de dar visitas guiadas. Aqui até o cheiro nos coloca noutra época. Sim. O cheiro da cota, por exemplo, parece que nos transporta mesmo para os anos 40. Mas eu perco muito tempo sempre no Noratlas. É aquilo que me dá mais emoção. Até porque as histórias que já ouvi. Porque eu tenho 32 anos, não é? Obviamente não vivi a guerra colonial, nem tenho, felizmente, não é? E nem tenho histórias com o Noratlas. Quem trabalhou tem efetivamente histórias hilariantes com o Noratlas, bonitas, mais tristes. Já ouvi tantas histórias que fez com que eu me apaixonasse por este avião. Exato. Portanto, realmente eu acho que é a peça do museu que eu perco mais tempo e que se calhar, se tivesse tempo para ficar a olhar para ela, era esta. Muito bem, muito obrigada por esta conversa e por esta magia que também nos transmite nas suas palavras e nas histórias que cada uma destas aeronaves encerra. O museu está encerrado à segunda-feira só, dia de Natal, dia de Ano Novo, domingo de Páscoa. Exatamente. E é só. É isso. É só. Sim. Fica então este convite também para virmos visitar o museu. Muito obrigada. Nada, muito prazer. Obrigada. Obrigada eu. E assim ficamos com mais uma viagem deste nosso podcast do Clássicos Portugal em parceria com a Tonete Rádio, Memórias Coletivas. E são efetivamente coletivas a partir do momento que venham fazer a vossa visita aqui ao Museu do Ar, no complexo da Base Aérea número 1, aberto todos os dias, excepto às segundas-feiras, dia de Natal, de Ano Novo e domingo de Páscoa. Portanto, muitos dias e muitas oportunidades ainda nesta reta final do ano para virem até aqui conhecer de perto esta história tão rica e tão vasta.